Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Este é o canal Semeando a Palavra. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas como eu sempre faço, eu quero reforçar o meu pedido. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo com todas as suas redes sociais, seus contatos, e também se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Você sendo inscrito, toda vez que um vídeo novo for postado, você será avisado. E uma outra situação, não esquece também de colocar a sua mensagem, a sua opinião, porque tudo isso é relevante dentro da plataforma e vai fazer com que o canal se torne mais relevante, e com isso nós vamos poder expandir a palavra de Deus. O objetivo do canal é vidas, é que pessoas que estão nas trevas ouçam a palavra do Senhor e venham para a luz. Então, quando você faz isso, você vai estar nos ajudando. Vamos agora a uma breve vinheta, logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um minutinho. Muito bem, obrigado por você permanecer até agora comigo. Nós vamos agora a mais uma mensagem. Eu quero convidar você, se você tiver de posse da sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11, até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, joga-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Queridos, essa é uma passagem de Jesus logo depois que ele passou pelas águas do batismo e ele foi levado ao deserto, porque haveria de começar depois disso a sua missão, o seu ministério na terra, o verdadeiro ministério para o qual ele veio, que é salvar toda a humanidade. E nós vamos ver aqui algumas situações, porque vem de encontro isso ao tema da nossa mensagem, que é estratégias de Satanás, que Satanás usa para impedir o teu milagre. Ou seja, o inimigo das nossas almas, ele vai tentar de todas as formas impedir que eu e você venhamos a receber do Senhor aquilo que são as suas promessas. Ele vai tentar impedir que eu e você venhamos a receber os milagres que ele tem preparado para nós. Nós não podemos deixar que o inimigo das nossas almas venha prevalecer. Então a gente precisa tomar alguns cuidados. Ele usa, por exemplo, os métodos para nos tornar vulneráveis ao seu poder. Tudo que ele vai tentar fazer é justamente para impedir que eu e você sigamos em frente. E como ele faz isso? Como é que isso acontece? Primeiramente, ele é o pai da mentira, então ele vai mentir para você, para tentar tirar você do caminho que você está. Ele vai tentar cegar a sua mente, para que você não acredite em nada daquilo que é ensinado pela igreja, que é ensinado pelas lideranças. Então talvez você, se você permitir que isso aconteça, você vai ser um questionador da palavra de Deus. Então isso precisa ser quebrado na sua vida. Ele se mascara de anjo de luz. A palavra de Deus diz
que ele se mascara de anjo de luz, ele se transveste de anjo de luz para enganar até os escolhidos. Porque o mundo lá fora, como a palavra mesmo diz, o mundo jaz o maligno, ou seja, o mundo já está dobrado diante dele, o mundo já está servindo ao maligno. Mas nós que somos servos do Senhor temos que tomar cuidado. Por quê? Porque senão até nós seremos enganados. Então isso é importante que a gente tente. Ele vai tentar arrancar de você a palavra de Deus, ele vai tentar arrancar Deus do teu coração. Então você precisa tomar um cuidado especial. Ele vai acusar o cristão diante do Senhor, como ele fez com Jó, quando ele chegou diante do Senhor, que Deus falou: olha, meu servo Jó, tem alguém parecido com ele na terra? Homem reto, homem digno, homem íntegro, que se desvia do mal. E Satanás chegou ali para tentar mudar aquela história, e ele vai tentar fazer isso comigo e com você. Então nós temos que tomar o devido cuidado. E para acontecer um milagre em nossa vida, nós precisamos eliminar alguns fatores que podem impedir a sua realização. E esse será a essência da nossa mensagem neste dia. Todo milagre precisa de algumas coisas para acontecer. E entendo que a principal é conhecer as ações de Satanás, que Satanás usa para tentar impedir a sua realização. Então, se você não conhece as ações do teu inimigo, você acaba sendo vítima, você acaba sendo vulnerável a ele. Por que é mais difícil você lutar contra alguém que está do teu lado? Às vezes a gente, você tenta fazer algumas coisas e a gente pensa às vezes até que é o inimigo que está fazendo aquilo contra nós. E às vezes são pessoas do nosso próprio meio ali. Quando você não conhece o teu inimigo, é mais difícil de você lutar contra ele. Mas Satanás a gente conhece. Então nós vamos trazer aqui nesta mensagem algumas estratégias que Satanás usa para tentar impedir o meu e o seu caminhar. Vai tentar impedir o meu e o seu milagre. Então nós vamos estar nesta mensagem trazendo algo nesse sentido, para que eu e você possamos ser conscientes daquilo que ele vai tentar fazer para impedir a nossa caminhada, para impedir o milagre de Deus na nossa vida. Então nós vamos ver o que a Bíblia fala, o que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto. A primeira coisa que eu quero trazer para nós está no livro de Marcos, capítulo 6, no versos 4 ao 6, que diz assim: Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão em sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então, a primeira situação que Satanás vai tentar fazer com você é criar em você, através da dúvida, a incredulidade. A Bíblia diz que a incredulidade é um empecilho para que a pessoa possa receber os milagres de Deus. Então, se você for uma pessoa que permita, através da dúvida, que a incredulidade se aloje no seu coração, com certeza você também não vai receber os milagres de Deus, porque uma das coisas que nós precisamos para receber o milagre do Senhor é a fé, e a incredulidade atrapalha. Então, eu e você precisamos estar atentos sobre como o inimigo vai tentar minar as suas forças, fazer com que você não acredite que as promessas serão cumpridas. Então precisa que você preste muita atenção naquilo que você está vivendo, naquilo que está vindo até o seu coração. Quando nós olhamos lá no início da humanidade, quando a serpente, que é o próprio Satanás, veio até Eva conversar com ela, o que ele fez? Ele trouxe um monte de dúvida no coração dela, e aquela dúvida fez com que ela pecasse. E o pecado, que não foi somente dela, mas também de Adão, fez o quê? Tirou Deus da presença deles. É o que Satanás quer fazer. Satanás conseguiu tirar Adão e Eva da presença do Senhor com a dúvida. Quando ele trouxe a dúvida no coração de Eva, dizendo: foi assim que Deus falou? Que se você comer dessa árvore vocês morreriam? Aí ele trouxe a dúvida e falou: não, se vocês comerem desta árvore vocês serão igual a eles. E ele criou uma outra situação, criou uma situação de vaidade,
Porque Eva pensou, poxa, eu vou ser igual a Deus. E ela levou aquela fruta para o seu marido, o seu parceiro, que era Adão, e ele naturalmente ouviu dela também a mesma palavra. E o que ele fez? Ele comeu, ele desobedeceu a palavra de Deus. Ou seja, Satanás criou a dúvida trouxe a incredulidade, e a incredulidade trouxe a ação, que é a ação que tirou Adão e Eva do paraíso, e a gente sabe tudo o que aconteceu depois disso. Então a gente vê aqui, nessa passagem que nós lemos, que Jesus, na sua cidade, ele tentou fazer milagres naquele lugar e não conseguiu, por causa da incredulidade daquele povo. Então a incredulidade é o primeiro tópico que eu quero trazer para nós. Cuidado, não deixe que pessoas incrédulas venham trazer dúvidas do seu coração. Se você tem alguma dúvida, busque na palavra de Deus. A palavra de Deus é quem vai te tirar essa dúvida. Procure pessoas que estejam realmente alicerçados nesta palavra, para que ela possa te ajudar. Às vezes a pessoa vai fazer uma pergunta sobre algo que a palavra de Deus pode estar te revelando, mas vai perguntar para a pessoa que não crê. Essa pessoa vai te trazer uma dúvida, e essa dúvida pode com certeza criar uma incredulidade no teu coração, que vai acabar sendo intransponível naquele momento, e aí você vai perder aquilo de melhor que Deus tem para a sua vida. Você vai perder os milagres do Senhor. Então cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquele que você ouve, e veja quem é essa pessoa, porque muitas vezes nós ouvimos pessoas sem conhecer o perfil, sem saber a origem, sem saber o que aquela pessoa crê. Então tudo isso tem que ser muito bem visto por mim e por você. A segunda coisa que eu quero trazer para nós é que ouvir pessoas que não têm nada de Deus para ensinar pode nos trazer problemas, pode nos criar problemas, e com certeza isso vai impedir o milagre de Deus na sua vida. Em 2 Coríntios 6,14 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a injustiça com a justiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Então, se você se prender nessas pessoas, que eu já falei anteriormente, da incredulidade, que são pessoas que talvez vão vir trazer dúvidas no teu coração, quando a gente fala de ouvir as pessoas que não têm Deus para ensinar, Deus para ensinar, é a mesma coisa, é uma sequência. Então você precisa ter esse cuidado. Qualquer um que se associe com a pessoa ou a causa errada, ela corre o risco de, além do jugo desigual, ela deixar de receber os milagres que Deus tem para a vida dela. Tudo isso tem que ser muito bem visto, tem que ser muito bem avaliado, sabe? É aquilo que eu falo, nós não temos que desprezar as pessoas, eu tenho que amar a todos, mas eu não tenho que ser, vamos dizer assim, conivente com todos, eu não tenho que ser parceiro de todos, eu não tenho que acreditar em tudo que me falam. Lembra dos bereanos que Paulo fala? Porque Paulo falava da palavra de Deus, falava de Cristo, e os bereanos, sábios bereanos, diziam assim: agora espera, que nós vamos avaliar aquilo que você falou. E onde que eles iam buscar a resposta? Na palavra de Deus. Então nós precisamos ser assim também nos dias de hoje. Quando você ouvir coisas que aquilo te traz dúvida, filtre, vá buscar na palavra de Deus, vá buscar com homens, com pessoas, com lideranças que você tem, que sabem, que conhecem a palavra de Deus e que pode esclarecer para você, pode trazer luz naquilo que você quer saber. Porque a pior coisa do mundo é você tentar encontrar alguma coisa no escuro, apalpando. Você muitas vezes está com a coisa do teu lado e você não vê. Então vamos ter esse cuidado, sabe? É um cuidado necessário que todos nós precisamos ter. Outra coisa que nós precisamos tomar um cuidado especial: olhar a prosperidade do ímpio e pensar que eles estão certos. Isso afasta você de Deus, isso vai afastar também os milagres da tua vida. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele diz o seguinte, no verso 2 e 3: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. O salmista Asaf, quando ele via a prosperidade dos ímpios, aquilo estava incomodando ele, porque é muito comum você ver às vezes ímpios que estão crescendo, as coisas parece que dão tudo certo, mas
vai olhar como ele está conseguindo aquilo. Não estou dizendo que todos são iguais. Tem muitas pessoas que conseguem, são ímpios, ou seja, não são cristãos, não acreditam em Deus, acreditam num Deus que ele fala ali da boca para fora, o famoso se Deus quiser, ou então aquele quando você fala de não, eu tenho Jesus no meu coração, mas ele não sabe nem como é isso, como é que é isso. Então são pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina, como a palavra de Deus ensina. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então a gente vai olhar a prosperidade daquele, falou, poxa, esse cara vive tão bem, o cara tem um bom carro, o cara tem uma boa casa, o cara frequenta os melhores lugares, seus filhos estudam nas melhores escolas e eu sou servo do Senhor e eu não tenho nada disso. Calma, meu irmão. O livro de Eclesiastes 3, no verso 1, diz que há um tempo e um propósito para tudo embaixo dos céus. E eu vou mais além. O que você tem feito para que a sua vida seja diferente? Tem isso também. Não adianta a gente ficar esperando, sentado, que aconteça, porque não vai acontecer. O milagre do Senhor vai acontecer na minha e na sua vida, porque Deus, Ele faz. Mas muitas coisas vão precisar que você crie uma ação em cima daquilo. O milagre não, porque você não tem poder sobre isso. É Deus. Mas o que vai fazer o milagre acontecer é a tua fé, é a tua perseverança, é a tua busca. Então tudo isso tem que ser visto. Nós não vamos esperar por um milagre sentado numa rede tomando água de coco. Mas nós temos que ter fé, temos que buscar no Senhor. Quer saber, quer alguma coisa do Senhor? Põe o teu joelho no chão, entregue o teu coração na mão dele, ore ao Senhor, busque, sabe? Isso é o que tem que ser feito. Então, eu deixo para você essa palavra muito importante também, porque às vezes a prosperidade que nós olhamos no ímpio, nós só olhamos aquilo que ele tem hoje, mas não olhamos como ele conseguiu. E aí tem duas vertentes. Ele pode ter conseguido de forma legal somente com o trabalho, porque as pessoas trabalham e quem trabalha é recompensado. Deus fala na sua palavra que o sol e a chuva nasceram para todos. Ninguém vai ficar, porque a pessoa é boa, ela vai ter só coisas boas. Não, às vezes vão acontecer coisas ruins para edificar a sua vida também. Então a gente tem que pensar nisso. O ímpio muitas vezes ele consegue as suas coisas exclusivamente pelo trabalho. Tem o ímpio também que vai pelo lado mais desonesto, a gente sabe que tem muito disso. Então você tem que avaliar primeiro. Se você avaliar, você vai ver como aquela pessoa alcançou aquilo. E aí você vai ver se aquilo que ela fez é bom para você. A pessoa trabalhou, sabe? Passou noites ali, claro, muitas vezes trabalhando, estudando para conseguir coisas melhores. Aí você fala, poxa, eu preciso fazer isso também. Agora, se a pessoa fez pelo lado desonesto, esquece. Mas busque no Senhor aquilo que você precisa. Outra coisa é não viver uma vida de santidade. Você não viver uma vida de santidade afasta de você os milagres do Senhor. A vida de santidade, ela tem que ser vivida da melhor maneira possível. Nós não vamos conseguir chegar ao ápice do acontecimento da santidade em nossas vidas nessa terra, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós vamos errar muitas vezes. Mas a questão que Deus olha não é que você chegou, mas é que você busca chegar. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê a nossa atitude, Ele vê a maneira como nós vivemos, Ele vê você, sabe, entregando sua vida todos os dias na mão dEle, você orando a Ele, você procurando fazer o melhor, e mesmo em momentos que você vai errar, mas você está fazendo o melhor, procurando fazer o melhor. Isso para Deus é importante. Assim como quando a gente entrega uma oferta na casa do Senhor, ou entregamos o nosso dízimo, Ele não está olhando a quantia que você está entregando, mas está olhando como você entrega. Você está entregando o teu dízimo com um coração feliz, alegre, por mais uma vez você ter alcançado um mês de trabalho e ser recompensado na sua questão financeira, e você foi lá e tirou o teu dízimo e trouxe com alegria no coração. É isso que Deus está vendo. Não importa se você ganha um salário mínimo ou se você ganha 10, a mesma coisa é a oferta. Então não adianta a pessoa muitas vezes ser um dizimista e viver murmurando porque aquele dinheiro vai fazer falta. Então tudo isso tem que ser muito bem visto. E com questão à santidade não é diferente. Você tem que buscar pela santidade. Você tem que tentar viver uma vida de santidade. Porém, nem sempre nós vamos conseguir. Nós vamos errar pelo meio do caminho. Mas você sabe que existe um start nessas questões, que é justamente você pedir perdão.
Livro de 1 João capítulo 1, verso 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar a todos os nossos pecados e nos redimir de toda injustiça. Então, nós temos uma forma de recuperar aquilo que está sendo perdido. Poxa, eu estou pecando porque eu sou uma pessoa falha, eu sou ser humano, mas eu ponho meu joelho no chão e peço perdão ao Senhor. E isso faz parte da santidade. É você reconhecer que você está errado, é você reconhecer que você não pode continuar daquela forma e você buscar fazer o que é certo. Então, a santidade é outra coisa, a santidade não é opcional. A santidade, se nós desejamos milagres no tempo da vida, a santidade ela é uma obrigação. Outra coisa, nós precisamos ter a nossa vida assim ali em santidade, como diz em 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda a contaminação, de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. É isso que eu preciso fazer, é isso que você precisa fazer. E um outro detalhe, sem santidade ninguém verá a Deus. Livro de Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você quer ver o Senhor um dia, você precisa viver uma vida de santidade, ou melhor dizendo, uma vida de busca pela santidade, sabe? Fazer o certo, fazer o que realmente é correto. E para a gente encerrar, uma outra coisa que é muito importante, que ela é muito associada à incredulidade, mas é uma outra situação, é a cegueira espiritual. Efésios 4:17-18 diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, ou seja, estão cegos e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. O que acontece? A dúvida gera a incredulidade, que vai causar uma cegueira na pessoa e também endurecimento do coração. Como é que a gente pode receber algo do Senhor com o coração fechado, com a cegueira espiritual, com a incredulidade e a dúvida? Não tem como. Então, se queremos o milagre do Senhor, precisamos nos libertar disso. A cegueira espiritual é muito importante que a gente entenda o que ela faz. A cegueira espiritual também causa endurecimento do coração, primeiramente, como nós lemos na sua palavra, que só aumentam a dúvida e a incredulidade. Olha o que ela faz, olha só o problema que ela causa na gente. A cegueira espiritual, ela é a incapacidade de compreender a verdade de Deus e da vida espiritual. Por isso que Paulo, quando ele fala sobre as pessoas ainda serem meninos, eles não são espirituais, mas carnais. Por quê? Porque eles não compreendem as coisas espirituais. Só quem conhece as coisas do Espírito é aquele que é espiritual. Então nós precisamos buscar por isso na nossa vida. E aí, é como uma pessoa, a cegueira espiritual é como uma pessoa estivesse vendada e não pudesse ver o que Deus diz. A Bíblia considera que todos nascemos espiritualmente cegos por causa do pecado de Adão. Porém, isto precisa ser eliminado no decorrer da nossa vida através do conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A minha esposa, ela fala muito disso, que a minha esposa, quando nós nos conhecemos, ela não era cristã evangélica, ela era de um outro segmento de fé. E ela falou que ela viveu muitos anos na escuridão, porque ela não conhecia a verdade, até quando ela começou a buscar mais em Deus, começou a ler mais a Bíblia, e pessoas foram orientando. O meu finado pai sempre conversava com ela, mostrava muito para ela sobre aquilo que ela estava lendo, ensinava. O meu pai era um estudioso da palavra, mesmo ele nunca tendo sido pastor, diácono, nada disso, mas ele conhecia muito bem a palavra, ele estudava muito, e ele muitas vezes, quando sentava em casa com a minha esposa, ele falava muito sobre o amor de Deus. Ela vinha pedir explicação para ele: olha, está escrito isso na palavra, e ele vinha com as explicações que ele também tinha aprendido lá na igreja onde ele congregava, e isso foi abrindo a mente da minha esposa. E aí entra esse versículo da palavra do livro de João: conhecereis a verdade vos libertará. Ela foi liberta.
Ela começou a procurar mais de Deus, ela começou a ir, procurou uma igreja evangélica, começou a acompanhar até que ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que ela nem sabia o que era isso, ela nunca foi ensinada sobre isso na onde ela vinha. Então, é uma coisa que a cegueira naquele momento, as escamas, como aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo, que estava indo para Damasco lá para tentar prender os cristãos que ele encontrasse, e depois Deus mandou Ananias lá na casa de Judas, na rua direita, para que pusesse as mãos sobre ele e aquela cegueira caísse, como a Bíblia fala, a Bíblia narra que os seus olhos foram abertos como se fossem escamas que caíram dos seus olhos, e Paulo era um cego espiritual até aquele tempo. Ali ele começou uma nova história. O homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento era um cego espiritual, mas quando ele foi liberto disso, ele se tornou uma nova criatura, uma pessoa diferente. E é o que precisa acontecer na vida da gente. Algumas características da cegueira espiritual para a gente encerrar. Estar rodeado pela verdade, mas não ser afetado por ela. A pessoa cega espiritualmente, ela vai ouvir a palavra de Deus, ela vai ver milagres acontecendo na vida das pessoas e ela vai fazer aquele... Não acredito nisso. Ela é cega espiritualmente, ela vai achar que aquilo ali é um truque, ela vai achar uma série de coisas. Não adianta a gente tentar explicar que a pessoa, até que aquela cegueira acabe, até que aquelas cascas saiam da sua vista, ela vai continuar vendo as coisas acontecer, mas não vai acreditar. Ter uma visão exclusivamente terrena da vida, ela acha que daqui não tem mais nada, acabou aqui. Isso é muito comum nas pessoas que são cegas espiritualmente. Às vezes até aprenderam o caminho da fé, quando jovens, quando criança. Às vezes vem até de uma família, eu tenho na minha família pessoas que foram criadas no caminho do Senhor e hoje estão desviados. E não adianta, que eles não acreditam. Você fala alguma coisa, as pessoas, inclusive, até quando você fala alguma coisa que eles acham que você está errado, principalmente no que diz respeito à política, eles já colocam a tua fé junto. Tá vendo? E é crente falando isso. Quer dizer, e aquilo ali, o que significa? Aquilo é uma cegueira espiritual. Eles misturam as estações e acham que eles estão falando que aquilo que eles estão vivendo é a verdade. E a gente sabe que não é. Conduz a pessoa a ser uma pessoa pecadora ao extremo. Ela conduz a pessoa à cobiça, à vaidade, adultério, lascívia, prostituição e consequentemente à morte. E elas acham que aquilo ali são coisas banais, são coisas que ela pode viver e não vai acontecer nada. A Bíblia fala no livro de Provérbios 14:12 que há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu final são caminhos de morte. É isso que acontece. A cegueira espiritual causa morte. Não a morte física, mas a morte espiritual, que é pior. Que a morte física, se a pessoa morrer em Cristo, não tem problema. A hora que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, ela vai subir com o corpo glorificado. E que se essa pessoa não não se permitir que essa cegueira seja terminada, ela vai ficar. Então isso tudo é muito importante. A cegueira espiritual pode ser ilustrada como alguém procurando algo que está bem à frente, mas ela não consegue enxergar. Palpando, como eu falei, a pessoa sai tateando no escuro, tentando encontrar alguma coisa e não acha. Assim é a cegueira espiritual. E para a gente encerrar, concluindo, este é o ano do milagre. E quem deseja ver milagres acontecendo em sua vida, sua família e seu ministério, tem que crer que esse milagre vai acontecer, que as promessas do Senhor se cumprirão. Então nós vamos mudar toda a estratégia e confiar que o Senhor tem muitos milagres para realizar em nós e através de nós. É muito importante você entender isso. Eu quero nesse momento orar com você e depois fazer as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por mais um dia, por mais esta rica oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui neste momento, ministrando a tua palavra. E eu peço que esses que estão do outro lado desta tela possam guardar esta palavra em seus corações, que eles possam compartilhar também isto com as pessoas, para que em nome de Jesus muitos mais sejam livres da cegueira, da incredulidade, da dúvida e tudo mais que foi ministrado nessa palavra. Senhor, toma nas tuas mãos a vida de cada um, toma nas tuas mãos a minha vida, e que nós possamos todos sermos instrumentos de bênção para fazer o teu querer.
É no nome de Jesus que eu te agradeço para todos sempre. Amém. Queridos, muito obrigado por você estar até aqui comigo. Não esquece, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito e também deixar o seu like e a sua opinião sobre o que você viu aqui na mensagem. É importante você fazer isso. Um forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.